Histórias do caminho, reforma íntima, a atitude que cura. O processo de vida de uma águia é marcado por uma grande transformação, que ocorre quando a ave atinge os 35 anos de idade. Para sobreviver e continuar a viver, a águia precisa renovar as suas penas, unhas, bico e canos, que ficam velhos e impedem a ave de voar e se alimentar. Estudemos essas etapas. Primeira etapa: a águia procura um lugar alto, próximo a uma rocha, para fazer um novo ninho. Segunda etapa: a águia bate as unhas contra a rocha até que se quebrem e fiquem em carne viva. Terceira etapa: a águia bate o bico até que caia. Quarta etapa: enquanto o bico e as unhas crescem, a águia arranca as penas uma a uma. Quinta etapa: após cerca de 150 dias, o processo de renovação está completo e a águia parte para o voo da renovação. A águia é uma ave carnívora que pode viver cerca de 70 anos. Observemos a frase atribuída ao sábio chinês, Confúcio. Toda mudança resulta em dor. Pois toda mudança exige que tememos novas atitudes. Observemos ainda a frase inolvidável do cientista, Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Emmanuel. Esperança e trabalho. Esperar, sim, conservar a fé, mas cooperando sempre com todos os que se empenham na edificação do bem que aspiramos a atingir. Nessa forma de intercâmbio, permanece o trabalho entre os obreiros domiciliados na espiritualidade e aqueles que ainda se encontram no plano físico. Os mensageiros do mais além auxiliam positivamente nas realizações construtivas e enobrecedoras do mundo, entretanto, precisam apoiar-se no esforço de base dos companheiros da terra. O professor ministrará o ensinamento. O aprendiz trará os valores da atenção para fixá-lo. O musicista transmite a melodia. O instrumento lhe propiciará condições para isso. O arquiteto traçará o plano do edifício. O construtor ajustará os agentes adequados à concretização que lhe corresponde. O inventor formará o carro que facilite a condução. O usuário saberá manejá-lo, segundo os princípios que lhe regem a estrutura. Isso igualmente ocorre nas áreas da natureza. O lavrador recebe a semente pronta destinada à germinação, mas é chamado a oferecer-lhe refúgio e cuidados no solo. A força elétrica espalha facilidade e reconforto no mundo, entretanto, quem lhe quiser os benefícios, necessitará resguardá-la com disciplina e proteção. A esperança é luz nos caminhos da alma, força para as melhores realizações, ânimo para a aquisição do progresso e alavanca na sustentação da paz. Entretanto, para alcançar os fins a que se destina, é imperioso que a criatura não a deixe sozinha em sua função de apoio e sim que também colabore com ela na execução do melhor a realizar, atendendo à parte de serviço que lhe compete fazer. A busca. Todo desejo é rogativa endereçada às forças sublimes que governam a vida, e toda realização, em nosso caminho, é oração atendida por semelhantes poderes.
Toda aquisição, porém, exige pagamento e toda conquista tem o preço que lhe corresponde. Acharás o que procuras, disse o Senhor, mas pagarás igualmente pelo que receberes. Pede a beleza física e tê-la-ás realmente, todavia, as tentações de natureza inferior multiplicar-te-ão os anseios. Roga a riqueza material e, de certo, atingir-lhe-ás o patrimônio amoedado na terra, mas a tua aflição, na defesa da posse, reduzirá o teu círculo de alegria. Solicita o brilho da fama e, sem dúvida, a popularidade fulgurará em teu nome e, entretanto, a tua paz sofrerá golpes rudes. Insiste na materialização de teus propósitos pessoais, nas linhas obscuras da leviandade ou do egoísmo e, incontestavelmente, receberás a experiência que exiges, contudo, em teus erros encontrarás o elixir amargo, destinado à própria cura. Aprendamos a procurar a felicidade, não propriamente conosco, mas em companhia do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Logicamente, junto dele, padronizando a nossa busca pelos seus moldes de amor, nem sempre marcharemos entre aplausos e flores, mas conheceremos, de perto, a luta, a renunciação, a dor e o sacrifício, terminando talvez o nosso roteiro pela flagelação e pela cruz. Entretanto, nessa estrada pedregosa e sublime, escura e luminosa, tocada de feridas e resplendores, encontraremos a alegria divina da imortalidade, porquanto estaremos buscando em todos os ângulos da jornada a santificante vontade de Deus. Emanuel. Ante o Consolador prometido. Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos indispensáveis à própria restauração. Aqui, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali, é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia, em favor dos outros, para atender à recuperação de si mesmo. Enquanto que, mais além, há criaturas que imploram reencontro com rudes adversários no reduto doméstico e irmãos que insistem por deter provas ásperas, no campo social em que sofrerão, de retorno, as ondas de crueldade que arrojaram de si, no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, quando no plano físico, recebendo os recursos por que suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando, desorientados, o remédio que disputaram, a benefício da própria vida. Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no espiritismo cristão, que nos consola e esclarece. Descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado o caminho que nos conduz em paz à vitória da luz. Emanuel. Caridade e atitude. Caridade que se expresse tão somente na seção do supérfluo pode facilmente induzir-nos à vaidade. Não é difícil dar o que retemos, no entanto, a virtude genuína pede a doação de nós mesmos, através do que temos e do que somos. Em razão disso, é preciso não esquecer que a caridade é também e acima de qualquer circunstância, o sentimento que nos rege a atitude. No templo doméstico, é compreensão e gentileza. Em família, é cooperação desinteressada e fraterna. Na profissão, é a honestidade. No trabalho, é o dever bem cumprido. Na dor, é fortaleza. Na alegria, é temperança. Na saúde, é a presença útil. Na enfermidade, é a paciência. Na abastança, é o serviço a todos. Na pobreza, é diligência. Na direção, é a respeitabilidade. Na obediência, é a humildade digna. Entre amigos, é a confiança. Entre adversários, é perdão das ofensas. Entre os fortes, é o socorro aos mais fracos. Entre os bons, é o auxílio aos menos bons. Na cultura, é o amparo à ignorância.
No poder, é a autoridade sem abuso. Em sociedade, é o apoio fraterno que devemos uns aos outros. Na vida privada, é a conduta reta ante o próprio julgamento. Não vale espalhar um tesouro amoedado com as vítimas de penúria, alimentando o ódio e a incompreensão, a revolta e o pessimismo nas almas. Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva a cada dia, fazendo o melhor ao nosso alcance. Seja a nossa tarefa um cântico de paz e esperança, eficiência e alegria, onde estivermos. E recebendo o divino dom de pensar e entender, irradiando os mais belos ideais que nos enriquecem a vida, em forma de serviço aos semelhantes, a caridade será, em nossos corações, a luz constante clareando, desde as sombras da terra, os mais remotos horizontes de nosso luminoso porvir. Emmanuel. Objetivo Supremo. Quando entregarmos a Deus com espírito espontâneo de tolerância e paciência, fraternidade e entendimento, aquele que nos agride, outro que nos fere e ainda outro que nos prejudica, aquele que nos persegue, outro que nos espanca e ainda outro que nos humilha. Esperando por Deus que a todos nos protege e nos abençoa, através das suas leis de misericórdia e de justiça, continuando sempre agindo e servindo, em auxílio ao próximo, sem reclamar e sem perturbar a ninguém, acabaremos compreendendo que o próprio Pai Criador permitiu-nos o contato com os chamados agentes do mal, a fim de vencermos o desequilíbrio em nós próprios, de modo a entrarmos na posse da luminosa felicidade do eterno bem. Emmanuel. A chegada. Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que te não falte bom ânimo a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza, singela imagem de quantos se retiram do plano físico, desalentados e redimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido, quando não sorvem, a cada instante, largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhes impõem, a face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos a lhes reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho em conteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Emmanuel. Reforma íntima. É bem possível que tenhamos ouvido, mais de uma vez, as palavras reforma íntima. Quase sempre, o termo nos desperta a ideia de que tudo em nós está errado e necessita ser reformulado. Ou de que somos portadores somente de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. Reforma quer dizer retificação, mudança. Mas, também, melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Quando dizemos que faremos uma reforma em nossa casa, não significa que ela está ruim. Pode simplesmente querer dizer que desejamos melhorá-la, ampliá-la, torná-la mais confortável. Assim, a reforma pode compreender uma repintura externa, porque a atual está começando a descascar ou se encontra desbotada, pelo longo tempo de exposição às intempéries. Ou até mesmo porque desejamos alterar a cor, por outra, que conceda melhor aparência ao imóvel. Durante uma inspeção para a reforma, poderemos descobrir que precisamos substituir o assoalho de um cômodo, uma parede, um pedaço do teto. Quem sabe, substituir algumas telhas quebradas, calhas. Com certeza, haveremos de encontrar na casa, que nos dispomos a reformar, um cômodo quase ideal, que, ao menos por hora, não demanda nenhum retoque. É um lugar aconchegante, com boa iluminação, móveis bem dispostos, pintura excelente. Enfim, ali tudo está bem e não necessitará ser tocado, como dissemos, não agora.
Assim também é quando falamos em reforma íntima. Analisando as nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, de pensar e agir, vamos descobrir que temos defeitos, sim. Entretanto, também virtudes. Os defeitos são aqueles que devemos nos esmerar para nos libertarmos. Naturalmente, a pouco e pouco. Exatamente como a reforma de qualquer casa, quer seja por condições financeiras, quer seja por condições técnicas, não se faz de um dia para o outro. Tempo, esforço, atenção é o que é exigido para irmos nos liberando de defeitos pequenos e grandes. É o ciúme que teima em aparecer, a impaciência que nos faz explodir por quase nada, o egoísmo falando mais alto. Como toda reforma tem a ver com uma certa desarrumação, sujeira de caliça, madeira e pó, quando iniciamos a reforma íntima, por vezes, vamos nos sentir como se tudo estivesse muito mal. Parecer-nos-á que só temos defeitos e não os iremos superar nunca. Paciência conosco. A natureza não dá saltos e vícios de muitos anos necessitarão de tempo para serem eliminados. Um dia, com a reforma completada, tudo estará arrumado, bem disposto, no lugar correto. E, é claro, nossa alma enfeitada com as flores viçosas, os vasos delicados das virtudes conquistadas. Jesus, o Mestre, no intuito de nos incentivar à própria melhoria, lecionou que quem estivesse no telhado, não descesse para o interior da casa, que quem estivesse no campo, não retornasse para a cidade. O convite é no sentido de que, vencidas as etapas, as pequenas deficiências, abolidos alguns erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Não nos permitamos retornar a cometer o mesmo equívoco, nem mesmo com a desculpa só hoje, só agora. Pensemos a respeito e iniciemos nossa reforma íntima. Comentários finais. Escola. A terra é a escola bendita, que nos instrui a contento, se soubermos aceitar as aulas do sofrimento. Renovação. Deixa as cinzas do passado, a dor que te entristecia. Esquece as mágoas de hoje. Amanhã é novo dia. Cornélio Pires. Uberaba, 21 de maio de 1996. Dar início a uma mudança sempre exige de cada ser planejamento, e muita atitude, para nos renovarmos uma boa dose de coragem. Observamos que estamos todos em processo de burilamento para realmente fazer brilhar em nós o amor divino, que está impresso em nossa própria consciência. As ações corretas dentro da lei de Deus fazem que passemos pela porta estreita. A reforma íntima é uma ferramenta para a cura do ser, que sai do ostracismo de si, em busca de vida em plenitude, perdoando, amando e servindo, assim como exemplificou nosso amado Mestre Jesus. És a luz do mundo, és o Cristo de Deus, és Jesus. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. História natural, a transformação da águia. Frase atribuída ao sábio filósofo da antiguidade, Confúcio. Frase atribuída ao cientista, Albert Einstein. Caminho, verdade e vida, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 49, Saber e Fazer. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 05, Esperança e Trabalho. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 07, A Busca. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14, Ante o Consolador Prometido. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, Caridade e Atitude. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, Objetivo Supremo. Linha 200, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, A Chegada. Federação Espírita do Paraná, redação do Momento Espírita, com citação do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 17. Em 3 de novembro de 2021. Pedaços da Vida, pelo Espírito Cornélio Pires, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 24, Escola.